Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje iremos falar sobre o Deep State, ou traduzindo para o português, né, Estado Profundo, Estado Paralelo, enfim. É um termo utilizado para descrever a ideia de que existe uma rede, né, de pessoas e instituições, né, dentro do próprio governo, especial assim no alto escalão, né, da burocracia, das Forças Armadas, da inteligência, judiciário, que opera de forma independente, né, e oculta. Os chamados, né, burocratas sem rostos e sem votos, que influenciam e até controlam decisões políticas e governamentais, né, sem prestar contas à população ou aos representantes eleitos. E quais seriam as principais características atribuídas, né, ao Deep State, né, ao Estado Profundo? Primeiro, assim, a gente pode falar de uma burocracia permanente, né? Você tem funcionários de carreira, militares, agentes de inteligência, juízes, que eles permanecem no poder assim mesmo quando os governos mudam, né? Eles são perenes, né? Então não importa se tem um governo com inclinação mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, eles vão estar no poder e vão estar influenciando as decisões políticas, econômicas, sociais, ainda que não tenham sido eleitos, né? Um outro ponto também é a autonomia e o sigilo, né? Porque eles tomam decisões estratégicas, né, nos bastidores, muitas vezes até em áreas como segurança nacional, espionagem, economia e política externa, que ficam completamente fora do radar, né, da sociedade, né, da imprensa, de forma que há esse sigilo, né? Um outro ponto é a influência sobre o poder eleito, né? Eles teriam, né, supostamente a capacidade de limitar, né, e muitas vezes até sabotar, direcionar as ações dos presidentes, né, dos ministros, dos parlamentares, né? E por último, né, a ausência de transparência, né? Porque eles operam longe dos olhos da mídia e do controle democrático, né? Que vai na tônica também, né, da autonomia e do sigilo, né? E onde essa ideia, né, ela é mais comum? Obviamente, assim, o primeiro exemplo que vem na nossa mente são os Estados Unidos, né? O termo ele se popularizou assim nesses últimos anos, né, principalmente com a eleição do Trump, né? Que a gente vê claramente, né, que tinha agências de inteligência e burocratas que influenciavam, né, para dizer o mínimo, né, no seu governo. Mas ele também está presente em vários outros países, né, como na Turquia, na Rússia e no próprio Israel também, né? Sempre com essas ligações obscuras, né, no meio militar, na justiça, enfim. Há quem justifique também, né, o Deep State, né, dizendo que ele poderia, né, causar talvez uma certa estabilidade, né, um planejamento estratégico, uma vez que nas democracias, muitas vezes governos com inclinações completamente diferentes, né, eles tomam o poder e não daria para fazer projetos, né, mais longo prazo, seriam dificultados, né, e que o Deep State se ocuparia disso. Eles estariam então blindados, né, das influências políticas, né, ideológicas, e atuariam em tese, né, em defesa do Estado, e seriam defensores de uma política de Estado, né, e não com pressões, não sofreriam pressões, né, dos governos. Mas a pergunta que fica é, no Brasil, será que existe Deep State? Bom, há quem defenda que sim. É uma ideia que é debatida, né, e depende muito assim da visão política, né, de quem fala.
dá para falar que não existe uma estrutura formal e declarada de Deep State, Estado Profundo, né? Mas alguns analistas políticos e comentaristas podem dizer que sim, existe um tipo de poder permanente, né? Se for nesse sentido, que influencia os rumos do país, independente de quem é o eleito. E onde essa ideia se manifestaria no Brasil? Bom, se manifestaria no sistema judiciário, né? Na figura do STF, ainda mais presente, né, nos dias de hoje, com um protagonismo assim, de um poder assim, muitas vezes se sobressai aos outros, né? A tripartição. Então, o STF, Ministério Público também, né? O STF ele costuma, uma certa frequência, né, anular, barrar decisões, né, até muitas vezes do presidente da República, ou direciona políticas, né, aprovadas muitas vezes pelo Congresso, susta decreto do Executivo, muitas vezes até mesmo legisla, né, em causa própria ou em defesa de grupos políticos, né? E há também quem acredite, né, que os procuradores e os juízes de carreira também, né, eles têm essa influência desproporcional, né, e ideológica nas decisões jurídicas que impactam as esferas de poder, né? Outra gente também que a gente pode falar é a própria burocracia estatal, né? São os funcionários públicos de carreira que estão em ministérios, autarquias, né, principalmente, que continuam nos cargos mesmo com a troca do governo. Esses também podem dificultar ou atrasar mudanças, né? A gente pode falar por exemplo, do IBAMA, né, tomando decisão de impedir, né, que bacias de petróleo sejam exploradas, né, naquela região norte, né, do Brasil, ou uma Anvisa da vida, né, quando regula quais substâncias são lícitas e ilícitas, né? Isso pode ser visto assim como uma proteção contra o autoritarismo, né, por não influenciar, por terem proteção, né, contra, por exemplo, demissão, né, ou perseguição política de um grupo que venha a assumir, né, o governo. Você pode ver que eles atuam também com uma forma de resistência, né, a talvez reformas, né? Enfim, um outro também agente que a gente pode falar, agentes, né, melhor dizendo, a gente pode falar do aparelho de segurança, né, de inteligência, né, a Polícia Federal, a ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, alguns setores militares. Muitos analistas, né, podem dizer que há agendas próprias, né, nessas instituições que podem interferir em decisões que são políticas ou investigativas, né? E a gente pode falar também da relação da mídia com a elite econômica, né, que alguns podem chamar de establishment, né, que é formado pelo tanto o setor judiciário como a mídia e os bancos, né, que existem, né, projetos, né, que podem ser considerados antidemocráticos, né, ou radicais. Isso tanto da direita quanto da esquerda, né? Então, para resumir o vídeo, né, o Brasil tem um deep state, dependendo do ponto de vista, sim, né, em certo grau, há instituições e redes de poder que operam com autonomia, né, com continuidade, são bastante influentes, independente de voto popular. Isso pode ser considerado, sim, uma forma de deep state. Agora, outros podem alegar que não, né? Pelo menos formalmente não há provas, né, claras de que haja, não sei, se você for interpretar deep state como uma conspiração oculta, organizada, né? O que existiria, no caso, seria a burocracia de um Estado moderno, com seus próprios interesses e dinâmicas mesmo. Mas é isso então, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para mais vídeos como esses.
Obrigado pela audiência e até mais. Falou!